Olá a todos, mais uma edição do FENA-PRF em Pauta. Hoje estamos com o Marcelo Azevedo, diretor jurídico aqui da FENA-PRF, e o Marcelo vai conversar um pouco com a gente sobre as atividades dessa semana que está se iniciando e sobre essas pautas mais importantes, né, Marcelo? Exato, a gente está já desde o início do ano com um ritmo bem acelerado, um novo congresso, uma nova legislatura, muitos parlamentares novos, então a gente tem muitas oportunidades para trabalhar ali dentro. Dentre essas pautas mais importantes que ocorreram essa semana estão a possível votação da PEC paralela. Como é que está a expectativa para a votação desse projeto? Bem, a PEC paralela recebeu a numeração 133 no Senado Federal, ela já foi aprovada na CCJ. Na semana retrasada, o senador Tasso apresentou um relatório sobre as emendas de plenário e aí há uma expectativa de que ela vá à votação na CCJ. Uma vez aprovada na CCJ essas emendas que foi concedido vistas, ela já pode ir imediatamente para plenário, para votação em primeiro turno. E tem a possibilidade dessa PEC paralela ser votada e ser devolvida para a Câmara no mesmo dia. Você acredita que isso pode ocorrer mesmo? Olha, muito improvável, porque para que isso ocorra, na verdade, eles teriam que aprovar em 2 turnos, e para que haja aprovação em 2 turnos, tem que haver uma votação para quebra do intertício. Porque normalmente como que se dá esse fluxo? A aprovação na CCJ das emendas de plenário, vai ao plenário para primeiro turno, isso pode acontecer no mesmo dia ou se não for possível no mesmo dia, pode ocorrer no dia seguinte. Como normalmente as reuniões da CCJ elas ocorrem às terças-feiras pela manhã, então é possível que ela seja aprovada na CCJ pela manhã e seja votada em primeiro turno na sessão da tarde ou início da noite, ainda na terça. Para que ela vá em segundo turno, na quarta, por exemplo, haverá necessidade de ter essa quebra de intertício, algo que já aconteceu, então não é impossível, mas a gente entende como improvável. Entendi. Vamos observar um pouco, Marcelo, o vídeo do Tasso Gereissati, o relator da PEC paralela e da reforma da Previdência, falando sobre a expectativa para a votação desse projeto. Isso faz parte da nossa vida legislativa. Tudo que a gente vota aqui vai para a Câmara e lá eles ou retornam ou aprovam, e vice-versa. Que eles votam lá, vêm para cá e muitas coisas a gente aceita ou não. Então faz parte do nosso dia a dia. O principal ponto da PEC paralela seria a inclusão dos estados e municípios? Seria o principal ponto. Que teria que ser feito por cada setor? Da questão dos estados e municípios, que é fundamental, e que vai representar um grande alívio para os estados, que a maioria estão com problemas seríssimos. Estamos falando em cerca de cerca de 350 bilhões. Apesar dessa importância dos estados, a PEC paralela pode ser muito danosa para os policiais, com algumas pegadinhas e algumas coisas que não estavam na reforma da Previdência. Quais são esses principais pontos que o sistema sindical, que as entidades policiais estão brigando para evitar? Sim, então logo a PEC 6 ela foi para o Senado, nós entendíamos a dificuldade que teria para qualquer tipo de alteração de mérito que pudesse promover o retorno dessa proposta para a Câmara. Mas como houve esse acordo de uma PEC paralela, a gente buscou inserir na PEC paralela aqueles pontos que a gente não conseguiu trabalhar na PEC 6. Então, num primeiro momento, na CCJ ainda, quando a PEC 6 estava em votação, o senador Marcos Duval, do Espírito Santo, o senador que sempre foi um grande defensor das polícias em geral, ele apresentou ali uma emenda que visava garantir textualmente o direito à integralidade e paridade, algo que foi conquistado na tramitação da PEC 6 na Câmara, mas que ficou dependente de um parecer da AGU, que somente seria realizado após a promulgação da PEC 6. Então isso daria uma maior segurança para toda a categoria da PRF. Com base nessa emenda, ela tinha uma chance muito boa de ser votada e aprovada já na PEC 6, e houve um acordo ali entre o senador Tasso, relator ali da PEC no Senado, juntamente com o senador Marcos Duval, para que essa emenda fosse transposta para a PEC paralela, para não prejudicar o andamento da PEC 6. Só que no momento em que o senador, junto com sua equipe técnica, foi fazer a inserção dessa emenda que garantia integralidade e paridade para todos os policiais rodoviários federais até a promulgação da emenda constitucional oriunda lá da PEC 6, ele colocou ali uma restrição que não havia na emenda do senador Marcos a 2003, ou seja, ela piorava a situação que nós já tínhamos conquistado na PEC 6, que foi justamente o compromisso
da garantia da integralidade e paridade para todos os policiais rodoviários federais até a promulgação da emenda constitucional, e não até 2003 ou 2013, que foi a implementação do FUNPRESP. Com esse texto, a gente buscou fazer um trabalho junto ao senador Marcos Duval, junto à bancada de senadores de vários estados que nos apoiam ali dentro daquela casa, e com a apresentação desse relatório agora, na semana retrasada, houve a retirada desse artigo específico que limitava 2003. Então, nesse momento, aquele texto que era prejudicial à nossa categoria, ele não se encontra mais na proposta, que vai ser levada à votação provavelmente a semana que vem, ou essa semana, que tudo indica, mas a gente está sempre atento e ainda tem alguns pontos que a gente entende necessário e a gente vai estar trabalhando através de destaques para que a gente consiga inserir na PEC paralela, especialmente uma regra de transição, porque aquela que consta na PEC 6, a gente entende que ela não atende a categoria, não somente em amplitude, na quantidade de policiais atingidos, mas mesmo aqueles que estão sendo beneficiados em alguma medida, o benefício é muito pequeno e o prejuízo ainda é bastante grande. Esse acordo que você citou para a retirada dessa trava da integralidade da paridade, ele tem a chance de não ser cumprido? Ele já foi garantido? O que o relator Tasso Gereissati afirmou sobre isso? Como é que está o andamento desse acordo? Bem, na semana passada nós estivemos novamente no gabinete do senador Marcos Duval para que esse acordo fosse efetivamente cumprido. Num primeiro momento foi retirado do texto efetivamente, com base no último relatório apresentado, mas ali dentro da casa é muito dinâmico e a gente tem que estar sempre atento. Então nós vamos estar acompanhando aí na terça-feira na CCJ essa leitura do relatório, a sua votação, para que nós não sejamos surpreendidos com uma nova alteração que traga ali um texto prejudicial para a categoria. Colocando um cenário pior dos cenários, caso o acordo não seja cumprido, quais serão as atitudes a serem tomadas pelas entidades do Gabinete Integrado, pela FENA-PRF, pelo Sistema Sindical dos PRFs? Bem, basicamente nós temos alguns instrumentos legislativos que podem ser utilizados. A exemplo de destaque, que já demonstrou ser um instrumento com bastante sucesso. Nós tivemos ali, por exemplo, tanto na comissão especial na Câmara, quanto no plenário em primeiro turno, a utilização de destaques que melhoraram bastante o texto para a nossa categoria. Então, nós poderemos apresentar esse destaque supressivo para retirar esse artigo prejudicial. Obviamente que a gente espera que esse acordo seja cumprido, seja mantido a palavra por parte do relator, até para a gente poder trabalhar melhor uma transição mais justa para toda a categoria. Marcelo, outra pauta que pode ser importante, apesar de que não tem mais como fazer mudanças nela, é a promulgação da reforma da Previdência. Bem, a PEC 6 ela já passou pelas duas casas, nos 2 turnos, em plenário, então ela agora está sujeita a uma promulgação. Essa promulgação ela é diferente de um projeto de lei qualquer, ela não é feita pelo Presidente da República, mas sim pelo Presidente do Congresso Nacional, junto Davi Alcolumbre, Presidente do Senado, juntamente com o Rodrigo Maia, de forma que a expectativa é que essa promulgação ela ocorra no mês de novembro. Eles estão ainda levantando algumas datas, havia uma expectativa inicialmente de que ela fosse promulgada agora nessa semana, provavelmente aí no dia 5 ou 6 de novembro, mas ao que tudo indica ela deve ficar para meados de novembro, né? Provavelmente ali dia 15 ou até mesmo dia 22 de novembro. Com isso a gente tem alguns colegas aí que estão mais próximos de cumprir os requisitos, que vão estar de alguma medida sendo beneficiados por essa postergação da promulgação, mas de qualquer forma continua o trabalho na PEC paralela para uma regra de transição mais justa, além de um outro ponto muito importante que foi inserido na PEC paralela, e isso representa um grande ganho para a categoria, que é justamente a possibilidade de lei complementar regulamentar a previdência policial. Algo que nós tínhamos perdido na PEC 6, foi resgatado através de um trabalho feito pelo senador Major Olímpio, junto ao relator, a partir da nossa sensibilização do senador, e esse dispositivo, uma vez aprovado, ele vai possibilitar com que no futuro a gente tenha ali a discussão por meio de lei complementar, possivelmente até a alteração da lei complementar 51, uma regra que realmente atenda às peculiaridades da aposentadoria policial. Ótimo. Então a única certeza que a gente tem é que vai ser uma semana movimentada, bastante tensão mais uma vez, e desejamos a todos uma ótima semana. Continue sempre acompanhando a FENA-PRF nas redes sociais, em nosso site, todas as discussões. O Marcelo está numa maratona de audiências públicas,
Sim, essa semana vamos ter uma audiência interessante para debater o ciclo completo. É uma comissão especial que foi instituída agora recentemente para discutir questão de registro de ocorrência, investigação pelas polícias, e a gente entende que a participação da PRF, dando a sua contribuição, a nossa experiência com o registro de crimes de menor potencial ofensivo vai ser bem interessante. Quem puder acompanhar, vai estar disponível no YouTube, no site da Câmara. Então é mais uma oportunidade que nós vamos ter de levar o nosso trabalho, de apresentar a nossa categoria e os benefícios que o ciclo completo traz para toda a sociedade. Agradecemos a atenção de todos, tenham todos uma ótima semana, um abraço. Um abraço.